Olá, meu irmão, hoje é dia 14 de junho, da 10ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos nossos corações na presença do Senhor, pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós a reflexão do Evangelho de São Mateus, do capítulo 5, do versículo 33 a 37. Mais um pequeno trecho do Sermão da Montanha. Começamos aí no capítulo 5 e aqui no Evangelho de hoje, Jesus fala para nós sobre os costumes dos judeus. Eles tinham o costume de jurar muito. Por qualquer motivo eles juravam, por qualquer coisa. Isso se tornou algo muito comum. Naquele tempo, era proibido violar um juramento. Por exemplo, lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, no versículo 7, quem fizesse um juramento, sobretudo em nome de Deus, tinha que cumprir esse juramento. Então, eles faziam juramento, era por qualquer coisa. E Jesus vem para corrigir isso tudo que aquele povo fazia de errado, ali, na vivência daquele povo judeu. Jesus vem para corrigir. E Jesus vem exatamente para poder preparar aquele povo para a nova aliança. E por isso que Jesus coloca essa questão: a vossa palavra tem que ser sim ou não. O que Jesus exige é sinceridade e verdade. Nada de fingimento e hipocrisia. Nada de falsidade. É falar a verdade. É claro que a gente sabe que a verdade muitas vezes pode não ser dita por uma razão. Talvez por um bem maior. Mas o que não se pode é cair na mentira. Por exemplo, você não pode dizer para uma criança todas as coisas, porque a criança não tem maturidade, não tem condições de entender tudo. E assim também tem pessoas que não são capazes de entender certas coisas. E por caridade, a gente acaba omitindo de dizer uma verdade. Mas isso não quer dizer que você vai mentir. Porque Jesus, ele é muito duro com a hipocrisia dos fariseus. Jesus exige muita sinceridade e verdade. Isso faz a gente pensar também na importância das nossas palavras. Porque Jesus, ele é bem claro. Ele diz que o demônio é o pai da mentira. Quando ele mente, ele está falando daquilo que é próprio dele. É mentiroso. É pela mentira que ele acaba enganando muita gente, prejudica muita gente. Ele mentiu para Eva lá no paraíso, dizendo que Deus era um Deus falso, que se ela comesse daquela fruta, ela seria como Deus. E era tudo mentira. Todos nós sabemos que toda tentação é uma mentira. Porque Satanás, ele quer te levar para o erro através da mentira, para você ofender a Deus. O importante é a gente ter vigilância, se policiar, cuidar para não mentir. Talvez você possa ocultar a verdade por uma caridade, mas não é mentir. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas nossas palavras, como diz São Paulo. Na carta aos Efésios, que vai dizer que toda palavra boa sai da boca, mas não sai da vossa boca palavra má. Que apenas sai palavras que sejam capazes de edificar e fazer o bem, exortar, consolar. Meus irmãos, a gente sabe do poder da palavra. Muitos dizem que a palavra ela tem mais poder do que os canhões. Porque uma palavra boa dita a uma pessoa levanta, anima, estimula a pessoa. Mas uma palavra má, uma palavra dura, que condena, com rancor, machuca a pessoa. Por isso que São Paulo nos chama a tomar cuidado com as nossas palavras. Que não saia da vossa boca palavra má, mas que seja palavra para edificar, para fazer o bem às pessoas.
Eu sempre gosto de citar essas palavras de Santo Agostinho, que diz: não impõe a verdade sem caridade. Mas que você nunca sacrifica a verdade em nome da caridade. Por exemplo, mentir. Mas também não se deve colocar a verdade sem a caridade. Porque a verdade deve ser dita à pessoa com muita caridade. Assim, quando nós vamos corrigir alguém, por exemplo, um filho, um marido, uma esposa, um amigo, uma amiga, quando nós vamos corrigir, cuidado. Não chega com violência, gritando, ofendendo. Se um filho errou, chame ele para uma conversa, só você e ele, lá no quarto, com a porta fechada, para que ninguém veja, para que ele não se sente humilhado, para que ninguém saiba de nada. Ali só você e ele vão conversar. Você vai dizer para ele: meu filho, por que você está fazendo isso? Você não percebe que isso está errado? Que isso não faz bem para você? Isso vai te fazer mal. O marido e mulher não precisa corrigir o outro. E como precisa? Mas sempre com muito cuidado. Nunca na frente dos outros, nunca na hora que a outra pessoa está nervosa, cansada. Espere um pouco, depois vá para o quarto com as portas fechadas, somente os dois. Nunca o marido e a mulher devem corrigir na frente dos outros. A gente percebe que às vezes o marido fica criticando a esposa na frente dos outros. Ou a esposa criticando o marido na frente dos outros. Isso não é bom para o casal. Isso causa feridas, machucadura. Se precisa conversar, entre no quarto e converse somente os dois, com cuidado também com as palavras ofensivas. Porque não é porque está no quarto com as portas fechadas que um pode dizer palavra de ofensa um para o outro. Isso causa ferida, machucadura no coração do outro. Cuidado com aquilo que se diz um para o outro. Diga com caridade, diga a verdade com amor e com carinho, sem sacrificar a verdade. E Jesus, ele tem uma palavra que está no outro evangelho, que diz assim: nós seremos julgados pelas nossas palavras. Olha que isso é forte. Vamos ser julgados pelas nossas palavras. Veja que a palavra é um instrumento muito forte. Tudo que é bom pode se tornar mal. Por exemplo, uma faca é uma coisa boa. Todo mundo tem uma faca em casa, na cozinha. Mas se você usar uma faca para matar alguém, pronto. A faca que era boa se tornou mal. Assim também é a palavra. Ela é boa, mas pode se tornar má. E a gente sabe que muita gente vai para o caminho errado por causa da mentira. Esse evangelho hoje, que Jesus nos fala, está ligado ao segundo mandamento: não pronunciar o nome de Deus em vão. Mas também existem outras coisas ligadas a isso, como não ficar fazendo piada com o nome de Deus, não fazer piada com o nome dos santos, porque essas coisas não são boas. Jamais cair também em blasfêmia. Quanta ofensa a gente vê sendo praticada contra Deus, por palavra, por atos. Muitas vezes a gente vê aí na internet pessoa que não gosta de Deus, que não ama a Deus e fica fazendo verdadeiras profanação. Às vezes até dentro da igreja, às vezes nas ruas, a gente vê o vandalismo nas ruas, exagerado. E assim, resumindo, temos que dizer sim quando for sim e não quando for não. Que a gente diga sempre a verdade nos nossos relacionamentos. Porque a verdade vos libertará, disse Jesus. E a gente nunca vai se arrepender de falar a verdade. Mesmo que a gente tenha que perder alguma coisa. Mas diga a verdade. Não tem problema. Tem que dizer a verdade.
Te convido a pegar a palavra, o Evangelho está em Mateus 5, de 33 a 37. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouviste o que foi dito aos antigos? Não jurará falso, mas cumprirá o teu juramento feito ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade da grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não pode tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, que você tenha um abençoado final de semana. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no teu coração. Até a próxima segunda-feira, se Deus nos permitir. Um grande abraço a todos. Peço aí perdão pela voz, pela gripe durante toda a semana. Que Deus Todo-Poderoso assim nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.